Olá, meu nome é Thaís Jurema, do Educajus Cursos. Nós estamos hoje aqui com o delegado Sérgio Santos. O delegado Sérgio Santos, ele é delegado de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Muito bem, de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E ele desenvolve um projeto social muito interessante, razão pela qual nós o chamamos aqui para falar um pouquinho desse projeto que vem atormentando, inclusive, muitas pessoas, porque esse projeto ele trata de crimes virtuais. Não é, Sérgio? Tudo bem? Bem-vindo, Sérgio. Tudo bem, doutora Thaís? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando dessa conversa e expor um pouquinho do nosso trabalho. Então, Sérgio, como é que é esse projeto? Por que você optou por esse tema, por crimes virtuais? Então, esse projeto ele surgiu da necessidade de professores, muitos casos de bullying, cyberbullying nas escolas, que foram desenvolvidos pelos alunos, né? De passar uma informação positiva de que realmente esses crimes eles podem e são realmente detectados pela polícia, né? Existem hoje instrumentos eletrônicos, equipamentos eletrônicos que podem realmente achar os autores desses delitos. Houve até uma evolução legislativa que está crescendo no Brasil de forma paulatina. Teve uma lei que é o Marco Civil da Internet, que é muito importante. Essa lei ela veio realmente tirar aquela questão do anonimato na internet. Então, hoje, os órgãos, né, tanto a parte judiciária quanto as autoridades administrativas, promotor de justiça e o delegado de polícia, têm acesso às informações, principalmente dos dados dessas conversas telefônicas, né, através do IP que é transmitido pelos aparelhos. Há possibilidade, sim, de identificar os autores desses crimes cibernéticos, acabando o quê? Com aquele anonimato, aquela falsa impressão de que o espaço cibernético é uma terra, né, sem lei, que tudo pode. Na verdade, assim, a gente tem essa ideia, né, e o impacto disso nas crianças, até porque nas crianças e nos adolescentes, né, até porque quando a gente fala aí de bullying, por exemplo, como eles estão praticamente full time, né, o tempo inteiro nas redes sociais, então a questão do cyberbullying é muito presente, em especial na juventude de hoje, né? E eu fico me perguntando qual seria esse papel, quando você fala desse projeto social, eu gostaria que o doutor explicasse um pouquinho pra gente. Você vai nas escolas, explica como é que isso se dá, como é que funciona? É isso mesmo, é agendado as palestras nas escolas, né, tanto todas da rede pública e rede particular também. É feita essa palestra, eu faço, desde o início, faço uma rápida introdução de como é que funciona o direito, como é que foi a evolução das leis, quais são os elementos que praticam os crimes, principalmente o crime cibernético, os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, são os mais comuns entre a população infanto-juvenil. É uma palestra voltada para a população infanto-juvenil e é demonstrado para ele os meios de captação dessas informações, que é através como eu falei já anteriormente, através do IP, há a possibilidade sim da polícia identificar os autores desses delitos. Que até que tem crescendo muito, né? É até interessante porque, na verdade, a ideia é de mostrar também que não adianta sair fazendo, não é? Sair praticando, falando o que quer, da forma que quer, que tem limites, né? E essa questão do respeito, como é que vem sendo aceito isso? Até porque quando a gente fala para uma população mais jovem, né, em especial crianças e adolescentes, a gente tem uma barreira, por exemplo, de linguagem, né? Como é que funciona isso? Quando a gente fala, por exemplo, porque de repente até para a gente, né, que para as pessoas que de modo geral que não são do mundo do direito, né, quando você está falando de crime, em especial de crimes cibernéticos, às vezes a gente fica num impasse, né? Crime cibernético é só a questão do bullying? O que mais que abarca o crime cibernético? Então, a doutrina, até eu mostro isso no decorrer das palestras, né? A doutrina divide os crimes cibernéticos em dois grupos, né? Os crimes cibernéticos próprios e os crimes cibernéticos impróprios. Os próprios são aqueles crimes de intrusão, e que, por exemplo, há uma invasão do computador alheio, através de feito por um cracker, ele
capta informações e divulga essas informações de forma indevida, principalmente a parte envolvendo pornografia, né? Então existe esse delito. E os impróprios, em que, na verdade, os equipamentos eletrônicos, os equipamentos de mídia, eles são utilizados como meio para a prática de um outro crime, que é crimes contra a honra ou crimes patrimoniais, por exemplo, estelionato. Quando a gente Então, fala há uma agora, divisão. até, inclusive, né, tá bem em voga isso, bem premente, né, na atualidade, com relação à violação de dados, né, que a gente está vendo aí, violação de dados, inclusive de autoridades. O doutor pode falar um pouquinho a respeito disso? Tá tendo um questionamento se o COAF pode, e a Receita Federal, né, poderia ou não ter essa quebra de sigilo sem a ordem judicial. O que o doutor acha a respeito dessa situação? É necessária a ordem judicial por uma questão de segurança jurídica? Ou o COAF poderia agir aleatoriamente, a polícia pode agir aleatoriamente, sem ter essa ordem judicial para a abertura dos dados? Então, vou fazer uma simetria com a lei que eu falei anteriormente, né? A lei o Marco Civil da Internet. A coleta de dados, quer dizer, a qualificação da pessoa, quem é a pessoa, o instrumento que foi fornecido para a prática de um crime cibernético, não há necessidade de decisão judicial, tá? Não há necessidade de pedir essa autorização. Então, não há o controle. Agora, o conteúdo das informações que também ficam registrados por um período que vai de 1 ano a 6 meses pelos provedores, há necessidade sim. Então é importante para a sociedade, para o cidadão ter exatamente o equilíbrio, né? Sopesar esses valores, né, da intimidade da vida privada e realmente a punição. Então há necessidade de ter um equilíbrio sim. Então, na verdade, assim, a ideia é que até diante dessas discussões atuais, né, que nós temos com relação à violação de dados, é que haja uma ponderação, né, a respeito disso, até para que não se viole, inclusive, dados que não deveriam ser violados, né? Doutor, como é que a gente pode falar, além do bullying, do que é tratado? É interessante, o doutor falou que é mencionado algumas lições preliminares de direito, inclusive existe um projeto de lei recente, particularmente recente, a respeito de inserir nas escolas o estudo da Constituição Federal. Então, é só um projeto de lei, não houve aprovação ainda, mas existe este projeto de lei. O doutor acha que isso seria interessante, seria importante para que as pessoas conhecessem, para que as crianças e os adolescentes conhecessem não só os seus direitos, como seus deveres também? Eu acho muito importante, porque, na verdade, todos esses projetos de lei, né? Inclusive também tem uma lei de 2015, que é a lei que fala sobre a intimidação sistemática, né, que nós conhecemos como bullying. Na verdade, são projetos que procuram o quê? A cultura da paz. Procurar o quê? Divulgar informações para os alunos, né, agindo o quê? Com a prevenção. Né, são as políticas públicas de segurança, que você age de forma preventiva, antes que aquele crime aconteça. Porque eu também falo um pouquinho sobre a falta de conhecimento da lei. Muitas pessoas praticam algum tipo de delito, como eu tenho aquele ditado popular, né? Achado não é roubado, e muitas pessoas acreditam que isso é verdade. A letra da lei do roubo realmente não vai se encaixar no delito, mas existe sim um delito de apropriação indébita de coisa achada. E muitas das palestras, as pessoas não conhecem essa informação e nem sabem qual é o procedimento para restituir esses bens ao seu efetivo dono. Então, muitas vezes eu explico que a própria lei fala que esses objetos podem e devem ser entregues para uma autoridade. A lei não fala qual autoridade, mas fala lá assim, que essa autoridade pode ser uma autoridade judiciária, pode ser o delegado de polícia ou o promotor. Existe um procedimento na lei civil, né, que é de jurisdição voluntária das coisas vagas. Então, o delegado apreende aquele objeto, se não tiver uma identificação imediata, e remete esse objeto para o judiciário. O judiciário, através dos instrumentos próprios, vai procurar esse dono para restituir os valores ou objeto. Então, é muito importante a informação. Eu acho importantíssimo que a pessoa realmente conheça os seus direitos e deveres. Então, a Constituição, estudo das leis, vai formar o quê? O cidadão. Então, nós estamos aqui, é até interessante falar desse projeto. O doutor Sérgio veio explicar para a gente esse projeto, que eu achei sinceramente fantástico. E, em virtude disso, nós estamos desenvolvendo uma plataforma que se chama Educa Social, aonde as prefeituras poderão
acessar, então a gente vai disponibilizar para as prefeituras esta palestra, essa informação tão necessária para os jovens e adolescentes, né? Em especial de lugares aonde é difícil chegar. Então, a gente vai utilizar dos meios, né, da internet, da nossa plataforma, para que essa informação chegue, né? Então, às vezes a gente erra, nem sabe o que está errando exatamente por essa ausência de informação, não é, doutor Sérgio? É isso mesmo que acontece. Tem muitos delitos que as pessoas praticam. Outro delito que é assim, na verdade, a palestra, o tema principal é crimes cibernéticos, né? O bullying, o cyberbullying. Só que eu acabo aproveitando o ensejo, já que a população infanto-juvenil, que precisa de informações, e falo também do crime que é muito comum, que as pessoas não sabem, né? Que é o servir bebida alcoólica para adolescentes, né? População infanto-juvenil. E é um crime também. E os pais, né, têm essa habilidade. Muitas vezes o pai fornece bebidas alcoólicas para os seus filhos, né? A população infanto-juvenil, né? E o que acontece? Estão praticando um crime previsto em lei. E é um crime grave, além do quê? Poder causar uma dependência psíquica nos seus filhos. Olha que interessante, né? Então, ó, às vezes as pessoas erram, cometem crimes e efetivamente não sabem dessa ilicitude, embora, né, óbvio, quando a gente fala de dar bebida alcoólica para uma criança, realmente é um tanto quanto absurdo, né? Independente de haver tipificação penal ou não. Mas mesmo assim, eu tenho certeza absoluta que parte das pessoas que estão nos ouvindo agora não sabiam que é um ilícito penal, né? Que elas podem ser processadas criminalmente, ter uma pena e ter aí a sua vida manchada em virtude de uma ilicitude que inclusive é muito grave, né? Porque como o doutor acabou de dizer, pode causar dependência nesse trato com as crianças e com os adolescentes, né? Além dessa proteção com relação ao ECA, né, doutor? Exatamente. Na verdade, existiu o quê? Uma contravenção nesse sentido, que era o servir bebida alcoólica, e o princípio da proteção integral da população infanto-juvenil. O legislador, preocupado com esse aumento desse tipo de delito, criou o crime. Então, aumentou a pena e aumentou os verbos, né, para justamente o quê? Proteger muito mais essa população infanto-juvenil. Nós estávamos, só te interrompendo um pouquinho até, nós estávamos conversando antes de entrar aqui entrar no ar, né, a respeito também dos crimes contra idosos, que vem crescendo muito, das pessoas se aproveitando com relação a idosos. Doutor, pode falar um pouquinho pra gente? Eu sei que foge um pouquinho do tema, né, da palestra e tal, mas eu acho interessante porque eu tenho, como eu tenho idosos em casa, né, e a gente sabe que os idosos, eles confiam mais, né, eles são menos desconfiados e isso os torna também mais vulneráveis, né? É bem verdade. Realmente, na delegacia acaba acontecendo, infelizmente, esses casos, né? Um dos crimes mais bem elaborados que eu vi ultimamente é aquele que a pessoa entra em contato com a pessoa, informando que ela está perguntando se ela está fazendo uma compra ou não. A pessoa, naquele momento, ela não está fazendo a compra. A pessoa realmente confirma, passa o número de um protocolo para ela, para que ela confirme posteriormente com uma terceira pessoa, pede que essa pessoa ligue para um dos telefones do cartão. A pessoa acaba ligando, mas o estelionatário que está do lado da linha não desligou o telefone e a pessoa acredita, né, falsamente, induzida ao erro, está ligando para o banco, mas na verdade não está ligando para um outro estelionatário, que confirma as informações, pede que ela inutilize aquele cartão da forma que ela quiser, que ela corte da forma que ela quiser, e que geralmente um motoboy irá buscar esse cartão. Quando ela entrega o cartão, às vezes com a senha, acontece o golpe, porque geralmente é no final de semana ou numa sexta-feira, e a pessoa só vai saber que houve esse desvio do dinheiro da sua conta na segunda. Acho que está falando com o banco e na verdade não está. Não está falando, está falando com um terceiro estelionatário. Um criminoso. Com outro criminoso. Uhum. É exatamente então, isso. Então é importante a gente divulgar isso, né? E aí compartilhar até essas informações para que as pessoas tenham ciência e possam realmente defender os seus direitos e até, né, como nós falamos, aí ter esse limite do dever de também saber o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, né? Doutor Sérgio, eu agradeço muito. Eu que agradeço a sua participação. Eu tenho certeza que esse projeto aí desenvolvido pelo Educa Social, com patrocínio do Educajus, vai ser realmente
muito legal, até porque você dá oportunidade para que jovens possam ter conhecimento a respeito de algo que às vezes está tão distante da sua realidade, né? E na verdade está lá batendo na porta e a pessoa só não sabe como agir, não sabe qual é a informação, e você vai estar trazendo essas informações, né, para que eles possam aí se proteger, inclusive. Até vou aproveitar só o ensejo antes de encerrar, para não ficar também muito longa a nossa conversa. Deixar a gente ficar aqui falando, né, Sérgio? Bastante, né? Aproveitar o ensejo. Tome muito cuidado, simplesmente também apologia ao crime. É um crime muito comum na internet. Em Ribeirão Pires aconteceu isso, no Facebook. Né? Existe uma situação de animais, que eu amo os animais também, protejo bastante os animais. Sou suspeita, porque eu também adoro. Né? Tenho 2 pet filhos, né? Então, amo demais os bichinhos, né? Que depende do nosso carinho, depende da nossa proteção. E na estação de trem, teoricamente, um cachorro acabou mordendo lá uma pessoa que estava passando e simplesmente, ao invés de pegar situações efetivas para resolver a situação, começaram a postar no Facebook, né, que deveriam matar os cachorros, Nossa, que absurdo. Que deveriam colocar veneno, e isso também, essa apologia ao crime, também é apurada. Então, quem faz esse tipo de atitude, esse tipo de insinuação nas redes sociais, seja ela qual for, qualquer plataforma digital, da mesma forma que eu falei, há a possibilidade, sim, através do inquérito policial, através do IP, verificar quem são essas pessoas e serem punidas. Então, é muito importante. Aí fala, muitas vezes eu não sabia que isso era um crime. Não, então, e até aquela história da baleia azul, né? Exatamente. A incitação tem responsabilidade. ao suicídio. As pessoas, elas têm que ficar atentas, que não é porque elas estão atrás de um computador que elas não serão achadas e nem punidas, né? A manifestação da expressão tem seus limites, né? Tem que respeitar o direito do outro. Verdade. Sérgio, muito obrigado. Volte sempre. Muito obrigado. Pessoal, nos siga aí nas nossas redes sociais. Nós esperamos você, esperamos as suas sugestões. E eu tenho certeza que todas as semanas nós traremos mais informações para vocês. E para isso a gente precisa das sugestões de vocês. Falem conosco e a gente tem certeza que vai trazer mais informação para que a gente possa ter uma vida melhor. Obrigada!